Enquanto o pessoal vai chegando, eu estou com um livro aqui do professor Garotti, nosso querido professor que já se foi, né? Foi um dos grandes professores com os quais a gente teve contato lá de Caivalha-Dama, e ele escreveu esse livro dando diversas dicas acerca de métodos práticos e pedagógicos de como conduzir e como preparar uma prática de yoga. Nesse livro ele fala inclusive sobre como é importante a discussão, o diálogo, o questionamento entre professor e alunos para ir construindo o conhecimento do yoga. É muito legal. E nesse livro eu selecionei um pedacinho aqui que ele fala de crias, justamente o assunto que a gente vai desenvolver na prática de hoje, né? E ele fala assim, os crias são processos de purificação normalmente classificado em 6 divisões e, portanto, são chamados Shat Kriyas, Shat 6, né? Eles são Dauti, Basti, Neti, Trataka, Nauli e Kapalabhati. Cada um deles consiste de muitas subseções, tem um monte de variações. Eles aumentam o espectro de adaptabilidade dos tecidos, que formam os diversos órgãos e sistemas e aumentam o limiar da sua reatividade. Então, aqui já está um grande benefício da prática dos Kriyas. Nos tornar menos responsivos às demandas ambientais. Que os nossos sistemas fiquem um pouco menos reativos. Hoje em dia, a gente tem tanto conforto e ao mesmo tempo a gente convive com tanta poluição, num ambiente tão pouco adequado à vida do ser humano, que passa uma pessoa fumando do seu lado, você espirra. Muda a temperatura, entramos no inverno, você acorda, está úmido, está frio, você fica com o nariz escorrendo e entupido. Os olhos são irritáveis por qualquer coisinha, né? Passa fumaça, venta, você fica com os olhos ardendo. E assim por diante. Os Kriyas servem justamente então para que a gente fique menos reativo às demandas ambientais. Os Kriyas trazem um controle a diferentes reflexos e estabelecem o equilíbrio psicofisiológico, que é um pouco disso que a gente vai falar hoje também, né? Os modos de purificação dos Kriyas são através do ar, da água, da fricção e de movimentos de manipulação. As regiões de limpeza envolvidas nos vários Kriyas são as regiões nasofaríngea, orocranial, gastroesofágica, anorretal e intestinal, né? Orocranial aqui é o que a gente vai trabalhar no Trataka. Então, o professor Garotti era uma pessoa muito direta, ele não floreava as coisas e com isso ele era bastante pontual. Nesse livro é isso que ele escreveu sobre Trataka. Mas de que consiste Trataka, afinal de contas? O que é fazer? O que é praticar Trataka? Trataka é uma prática em que a gente acende uma chama de vela. Eu preparei para depois mostrar para vocês. Aqui eu vou demonstrar aqui, certo? Mas eu não vou praticar, quem vai praticar são vocês. Trataka, você acende a chama da vela e fica olhando para ela, tentando não piscar. Para que a gente tenta não piscar? Porque justamente deixar os olhos abertos faz com que a lágrima evapore.
A lágrima evaporando, os olhos ardem um pouquinho. E isso faz com que você seja estimulado a piscar, reflexo. O sistema nervoso autônomo inerva a musculatura e você, sem saber, sem controlar, você pisca. Agora, você pode tentar não piscar. Danilo, mas você falou que existia uma relação psicofisiológica ou somatopsíquica. Não é o tema? Afinal de contas, dessas primeiras lives, a questão somatopsíquica do yoga? Sim, é esse o tema. E como que o Trataka pode ter essa influência somatopsíquica? O que acontece com você quando você chora? Quando a gente chora, por alguma razão consciente, algum problema que a gente não tem, não suporta ou não consegue solucionar, chega uma hora que o negócio fica tão insuportável que a gente faz assim, não aguento mais, não sei o que fazer, mas o nosso corpo sabe. E o nosso corpo resolve fazer o quê? Fazer escorrer água salgada pelo cantinho dos olhos. E no que escorre água salgada pelo canto dos olhos e por dentro do nariz, porque os canais lacrimais também soltam lágrima aqui dentro das fossas nasais, quando a gente não consegue mais, quando tem esse baita problemão, o corpo resolve fazer escorrer água salgada por essas regiões e a gente chora. E a gente chora e ao mesmo tempo vem uma sensação de alívio. A gente se sente descarregado. Há uma sensação de uma tolerância maior. Perceba que isso também vem no sentido de tornar o ser humano menos reativo. Você tolera mais, psicologicamente, não apenas o vento passando nos olhos, porque você vai ficar olhando para a chama da vela e vai acabar lacrimejando. A ideia é olhar para a chama da vela com os olhos relaxados, não vale ficar fazendo assim, porque vai aumentar a área de contato do globo ocular com o ar, vai evaporar mais lágrima, vai ser bem desagradável. E também isso acaba não sendo um treino do controle voluntário sobre a piscada. Mas eu que estou controlando os dedos. Mas não. É relaxando. Então eu vou ficar assim, esbugalhado. Ou vou pôr um palitinho. Também não vale, também não serve. Tá? Não vale pôr palitinho, não vale segurar os olhos e não vale esbugalhar, porque fica mais difícil. A ideia é relaxar. E aí você fica olhando para a chama da vela de maneira relaxada e deixa. Vai arder um pouquinho e aí você vai lacrimejar. No que você lacrimejar, vai começar a acontecer esse fenômeno de tranquilização interna. Existe a hipótese de que a gente secrete um pouco mais de serotonina, justamente que é um hormônio responsável pela sensação de bem-estar, um neurotransmissor que é do nervo óptico. Mas aí essa neurotransmissão fica ali nas sinapses do nervo óptico, não tem tanto a ver. Mas deve haver uma conexão entre as vias da somatização e da tranquilização. Você chorando, isso traz a sensação de bem-estar sem precisar trazer a sensação do problema. Então você lacrimeja sem pensar em problema. Sem pensar em problema, você vai olhando para a chama da vela e vai deixando a lágrima escorrer. Danilo, e se não escorrer? Não tem problema. Danilo, eu uso lente de contato. Também não tem problema. Se ficar desconfortável, você pisca ou tira a lente e faz sem a lente, vai ficar meio embaçadinho, mas dá para fazer também. Eu uso óculos, faz com os óculos. Danilo, eu posso fazer na sala bem escura? Você viu que a minha sala não está muito escura. É melhor não. É melhor não fazer com a sala muito escura para que não haja um contraste de luminosidade muito grande. Então, deixe as luzes acesas. Não deixe vento para não apagar a vela. Que mais? Basicamente é isso. Tem que ser uma situação confortável, uma posição corporal confortável para você poder ficar olhando para a chama da vela. Hoje eu vou propor, como eu não sei exatamente quem está participando,
eu vou propor que a gente não faça tempos muito grandes. Lembre-se, nós vamos fazer 3 vezes. Vamos fazer a primeira tentativa, vai ser provavelmente a mais difícil, portanto a de menor tempo, 1 minuto. Aí eu vou dar um intervalo, use o intervalo para fechar os olhos, use o intervalo para se auto-observar, eu vou conduzir essa auto-observação. Aí, 1 minuto e meio, vai ser mais fácil, a lacrimação vai estar mais estimulada. E aí você não vai ter provavelmente tanta dificuldade. E se eu piscar no meio do caminho? Não tem importância. A Leila não está achando a live, deve estar procurando no outro Instagram. Não tem importância se você piscar, você volta a tentar não piscar, tá bom? Aí fecha os olhos, se auto-observa, vai ter um intervalo de 1 minutinho mais ou menos entre os períodos de observação da chama. E aí 2 minutos. Depois dos 2 minutos, um relaxamentozinho e eu conduzo a prática. Se você puder fazer o resto da prática inteira de olhos fechados, não vai ter nada difícil, vai ser super tranquilo, no chão, deitados, e aí provavelmente a qualidade da prática vai ser diferente. Oi Leila, bem-vinda. Acabei de ver que você não estava achando. Então é isso. Não deixe de usar os intervalos. Não fique olhando para a chama da vela 6, 7, 8 minutos direto. Né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você exagerar, você pode entrar em uma catarse, por exemplo. Né? Começa a chorar e esse choro vira um choro copioso. Isso já aconteceu com uma menina que estava praticando uma vez lá em Ubatuba, naquelas vivências que o professor Marcos faz com a monja Cohen. E aí o Marcos deu trátaca e a proposta era um pouco mais ambiciosa, 2 minutos, 3 minutos e 3 minutos. E ela ficou fazendo o tempo inteiro sem intervalo. Depois ela entrou em crise de choro. Estava cheia de problemas. Se aliviou pra caramba, mas não precisava exagerar. Tá bom? Então ajeite aí a sua vela. Eu vou acender a minha aqui. Vou virar de lado para vocês e me posicionar de maneira que vocês vejam parte de mim e a chama da vela. Mas só para você ter ideia de como você pode preparar aí para você realizar essa prática. O ideal seria que a chama da vela estivesse mais alta, na altura dos olhos, mas não tem importância. Eventualmente lá no CPUSP, quando a gente faz, a gente põe até a vela no chão e ela fica mais longe um pouquinho. Por que a altura dos olhos? Para você deixar a sua coluna vertebral em uma situação... Eu tinha parado a transmissão. Vocês estão me vendo? Assim espero. Bom, beleza. Acho que está rolando. Joia. Obrigado, Sandro. Então, se você puder ficar um pouco mais distante da chama da vela, melhor. 1 metro de distância é o ideal. E aí você se posiciona confortavelmente, fica bem sentado. Danilo, eu posso fazer na cadeira? Sentar no chão para mim é desconfortável. Não tem problema nenhum. Tá? A única coisa é, assuma uma postura agradável para poder ficar sem se mexer, ou se mexendo o mínimo possível, para que a atenção fique aqui, na chama da vela. Não é para olhar para a vela, não é para olhar para o pratinho, não é para olhar para o copinho, não é para olhar para absolutamente nada que não seja a chama da vela. E isso já nos dá outro indicativo de que essa não é só uma prática de limpeza, ela é uma prática de concentração. Tá? Então, eu vou marcar 1 minuto para a gente praticar Trataka. Então, alguém ainda precisa acender a sua chama da vela? Podemos começar? Então, vamos lá.
Vou marcar 1 minuto, você fica confortavelmente relaxado, olhando só para a chama da vela. Começou. Só para você ter noção do tempo, se passaram 30 segundos. Então feche os olhos, use o período de intervalo, descanse. Se está coçando os olhos, passe a mão suavemente sobre os olhos, sem exagero, sem apertar muito. E repare que talvez já comece a aparecer algum efeito de permanência da luminosidade gravada na retina. Talvez você repare que a chama fica gravada na retina e você observa. Às vezes em negativo, às vezes de ponta cabeça. Às vezes parece que a chama não está gravada aqui entre os olhos, ela está lá no meio da cabeça. Se desse para acessar o meio do cérebro, pareceria que a chama está flutuando ali no meio do crânio, no meio da calota craniana, mais ou menos nessa altura, lá no meio. Não imagine coisas, observe. Nós vamos então para mais um período. Agora eu vou propor 1 minuto e meio, como eu falei para vocês. 1 minuto e meio olhando para a chama da vela, tentando não piscar. E se eu piscar? Não tem problema. Volta determinado a não piscar. Prepare-se. Começou. Um minuto, faltam 30 segundos. Feche os olhos. Se você está sentado no chão e a coluna cansou, se você quiser descansar, apoie as mãos no chão, cotovelos abertos e vá flexionando o tronco, abaixando a cabeça e a testa em direção às mãos. Mantendo os olhos fechados, repare se aquela percepção anterior se amplia. Se vem alguma informação de relaxamento muscular desses músculos ao redor dos olhos, da testa, repare como está o seu conforto na região
dessa região horizontal que a gente chama de Kapala. Por isso Kapalabhati, outro Kriya, de limpar essa região. Será que eu relaxo? Será que eu continuo vendo a chama da vela? Será que eu não vejo? E agora você vai se preparando para a última realização de Trataka, para o último período que eu vou propor, que seja de 2 minutos. Fique à vontade para gastar piscadas, coçar os olhos, mudar a posição corporal, fique à vontade. Prepare-se. Começou. Um minuto. Só mais um. Deu, feche os olhos. Descanse deitado. Vá se deitando com as costas no chão. Vá se acomodando para relaxar um pouquinho. Mantenha os olhos fechados. Os pés um pouco afastados entre si. Os braços largados ao longo do corpo. Continue observando a região da testa, atrás dos olhos, atrás da testa, aquilo que alguns chamam de tela mental, onde projetamos pensamentos. Agora observamos a impressão luminosa. Repare se a vela continua presente nos olhos fechados, presente na sua mente e no relaxamento da musculatura da testa, mandíbulas. O queixo fica solto, o pescoço relaxado. Relaxe bem os ombros e solte bem os braços largados em direção ao chão. Eles ficam pesados. Deixe a respiração livre, não controle. Relaxe a lombar, relaxe toda a musculatura que fica do lado da sua coluna, os paravertebrais. Relaxe glúteos, coxas, pelve, panturrilhas e pés. Deixe as pernas bem soltas, moles, pesadas, relaxadas. Se você já pratica yoga, compare
isto que vamos fazer agora, a qualidade da capacidade de autoobservação hoje, depois de ter feito Trataka, com os dias em que você pratica sem esse tipo de estímulo prévio. Tentando não macular, não desmanchar essa sensação de relaxamento, de não tensão. Deixe os joelhos flexionados. As plantas dos pés apoiadas no chão. E você segura o joelho esquerdo com as duas mãos. Tira o pé esquerdo do chão e segura o joelho, puxa para o peito e aproxima a testa, espreguiçando um pouquinho as costas. Evite tensão desnecessária. Repare que o corpo continua se mexendo enquanto você respira. Existe um pulsar respiratório enquanto você fica segurando o joelho e aproximando a testa. De olhos fechados, repare se esse pulsar pode ser sentido também no meio da testa. Repare se esse pulsar influencia o alongamento que você sente na musculatura estimulada, seja das costas, seja da coxa. Agora, aproveitando que o pé está próximo da mão, com as duas mãos, segure a pontinha desse mesmo pé, do pé esquerdo. Segurando a pontinha do pé, você vai estendendo, levando o calcanhar lá para o teto, como se fosse fazer a pinça, a meia pinça assim deitado. Eu não consigo, se eu estender completamente o joelho, eu solto o pé. Não precisa estender completamente o joelho. Segura o pé. Não force muito. A cabeça levantada, para não tensionar o pescoço, para ele não virar muito lá para trás. Volte, solte, apoie os pés no chão, os braços soltos e relaxados ao longo do corpo. Continue com os olhos fechados. Observe a coxa alongada, observe a acomodação lombar, o peso dos braços, observe a região de trás do seu pescoço e trapézio que foram tracionados. Compare o lado esquerdo com o lado direito e vamos repetir do outro lado. Abrace o joelho direito, puxe para o peito e aproxime a testa. Evite tensão desnecessária nos ombros. Observe o pulsar respiratório, expansão para pegar ar, retração para o ar sair. Repare se ainda existe uma memória visual, sensorial, se também pulsa na região em que a imagem da vela ficou gravada. Segure a pontinha do pé com as duas mãos, esse mesmo pé, agora o pé direito, e vai estendendo o joelho direito, como se o calcanhar fosse apontar lá para o teto, até onde o seu conforto permitir. Sem pressa, volte. Apoie o pé direito no chão, os dois joelhos continuam flexionados. Os braços soltos e largados ao longo do corpo. Observe a testa, observe os ombros, observe as coxas e a lombar. Agora abrace os dois joelhos. Puxe para o peito e levante a cabeça. Espreguice as costas. Observe o pulsar. Repare
em uma live que eu não vejo vocês, não dá para a gente fazer, para eu propor posturas um pouco mais difíceis. Mas também não é o intuito dessa prática. Ela é para ser simples, para você poder sutilizar a sua capacidade de autoobservação. Segure a pontinha dos dois pés, cada mão segura a respectiva ponta do pé e você vai espreguiçando. Vai estendendo os joelhos, sem soltar a pontinha do pé, a cabeça ainda longe do chão. Se você cansar, você apoia, mas de preferência como se a testa fosse no joelho. Sem pressa, volte. Apoie os pés no chão, estenda os joelhos e relaxe um pouquinho. Solte os braços ao longo do corpo e observe. Se possível, observe o corpo inerte, solto, pesado no chão. A região tóraco-lombar, que foi um pouco trabalhada, e a região da testa. Novamente, tentando resgatar a imagem da chama da vela e o relaxamento dessa musculatura. Deixe então os dois joelhos de novo flexionados. Traga os calcanhares bem próximos aos seus quadris e, se der, você segura os tornozelos, mantendo os pés apoiados no chão. Você se prepara para fazer a postura da ponte, Setu Bandhasana. Os ombros não vão sair do chão, a cabeça não vai sair do chão. Eu não consigo segurar os tornozelos. Também não precisa. Só traga os pés bem próximos ao corpo. E então, é como se você fosse fazer o arco, só que virado de barriga para cima. Então, vá levantando o abdômen e a pelve, como se eles fossem lá no teto. Você fica com os ombros no chão, os pés no chão e um arco para cima, em que o umbigo fica lá no topo. É como se passasse um rio embaixo da sua coluna. Por isso a ponte. Uma linha reta ou convexa dos joelhos até os ombros. Vai espreguiçando o corpo lá para cima, sem exagero. Observe que o fluxo sanguíneo vai um pouquinho mais para a cabeça. Voltamos a observar a região em que a chama ficou gravada, ficou marcada na nossa retina. Vá percebendo como é a sua capacidade de autopercepção nesta aula. É igual às outras práticas ou é diferente? Será que Trataka realmente me faz conseguir me concentrar um pouco mais? Ou não? Vá voltando devagar, apoie as costas no chão, apoie os glúteos no chão. Mantenha os joelhos flexionados. Observe a acomodação lombar. Observe a cabeça, observe o pescoço. Então deixe os braços estendidos lateralmente, mais ou menos 90 graus nas axilas. Traga os joelhos próximos ao abdômen, tire os pés do chão e deite as pernas para o lado esquerdo. Os joelhos flexionados, pés longe do chão, coxas perto do abdômen. E aí você deita as duas pernas para o seu lado esquerdo. Se quiser virar o rosto para o outro lado, fique à vontade. Não é necessário, mas fique à vontade. É uma rotação da coluna, uma torção. De novo, tentando observar expansão e retração que acontecem enquanto você inspira e expira. E você vai relaxando. Será que a lateral alongada mexe enquanto eu respiro? Eu consigo perceber esse movimento.
será que não? Será que seria imaginação se eu dissesse que sinto? Essa influência da inspiração e da expiração, ela vem dessa lateral toda até a lateral do pescoço, se expande pela cabeça, chega na região em que a chama da vela ficou gravada, ou não? Não imagine, observe, sinta. Volte as pernas e vamos fazer para o outro lado. Traga as coxas novamente próximas ao abdômen, deite as pernas para o seu lado direito e vire o rosto, se quiser, para o seu lado esquerdo. E foque a sua atenção de novo. Expansão, retração, enquanto você inspira e expira. Até onde eu consigo sentir? Eu sinto na lateral das costelas, na lateral do abdômen, mas eu consigo sentir no pescoço, eu consigo sentir onde a vela ficou gravada ou não. Volte, estenda os joelhos, relaxe. E nós vamos fazer uma pequena concentração. Então, se quiser espreguiçar um pouquinho, espreguice. E vá se preparando para continuar relaxando, só que sentado. A grande diferença entre relaxamento e concentração é a postura corporal. No relaxamento, a gente fica deitado e tenta não dormir. Na concentração, a gente fica sentado e tenta relaxar tanto que poderia dormir. Espero que estejam mais relaxados pela prática de Trataka, pelos poucos mais tranquilos alongamentos que fizemos. Então, vá se acomodando. Se precisa de almofada, pegue. Se quer sentar na cadeira, sente-se. E se quiser continuar deitado também, fique à vontade. Deixe os olhos fechados. E passe a respirar um pouco mais profundamente, tentando fazer aquele chiadinho na garganta que o povo gosta de chamar de Ujjayi. Lembre, Ujjayi é um pranayama. E o chiadinho na garganta é um componente desse pranayama. Então vamos fazer o chiadinho, como a respiração do Darth Vader. Se você não conhece, tente fazer pela boca primeiro. E aí com os lábios cerrados, sem fazer força, o mesmo chiadinho. Mas faça suave. Eu estou fazendo alto para ver se você consegue ouvir. Se puder, solte o ar mais devagar do que você pega o ar. Se der no dobro do tempo, não precisa contar. Inspire confortavelmente, bem devagarzinho, e solte mais devagar ainda. E a gente vai usar ainda a alusão da chama da vela. Então, você faz o chiadinho para pegar o ar, como se ele tente sentir essa região atrás
do encontro entre as sobrancelhas, porque o ar passa por ali. Tente sentir ali o ar passando. E você vai reparar que é mais ou menos a região em que a chama da vela ficou gravada. Mas você inspira tão devagarzinho que se houvesse a chama da vela ali, ela nem balançaria. E aí você solta o ar tão devagarzinho que se a vela estivesse aqui na frente do seu nariz, ela também não balançaria a chama. E a nossa concentração é justamente isso, tentar perceber até onde você sente o ar frio entrando e a partir de onde você sente o ar saindo na temperatura do seu corpo. Deixa a respiração livre. Não controle mais, mas continue observando até onde o ar fresco, inspirado, é percebido e a partir de onde o ar expirado pode ser sentido. Eu vou marcar mais 2 minutos e terminamos. Sem pressa, abra os olhos e perceba como você se sente. A prática das posturas foi igual ou foi diferente a quando você não observa a chama da vela antes? Você está mais calmo ou mais agitado do que antes da prática? Na maioria das vezes, as pessoas se sentem mais confortáveis, mais tranquilas, mais relaxadas, como é o esperado depois de fazer trataka. Depois de fazer prática, de maneira geral, mas trataka costuma ser bastante tranquilizante, bastante relaxante. Repare como você dorme hoje à noite. A gente não recomenda que você faça trataka muito perto da hora de dormir. Então, essa é a hora limite, porque ficar olhando para o fogo às vezes desperta, tá? Uma outra coisa que a gente não recomenda é a substituição da chama da vela por um bulbo luminoso, não vale, né? Eu não tenho vela,
Então vou acender a luz, vou ficar olhando para a chama para a luz. Também não vale, vai machucar a retina, não é bom. Você pode fazer um pontinho num papel e colocar na parede e ficar olhando para o pontinho preto, um pontinho vermelho. É melhor do que substituir por alguma coisa incandescente ou mesmo que seja de LED, tá bom? Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Semana que vem a gente volta com mais uma live para a gente ir trocando ideias, tá bom? Valeu, pessoal. Tchauzão, um abraço. Fiquem em paz, fiquem em casa, cuidem-se e a gente vai se vendo. Valeu. Tchau, tchau.